dragões, cordeiros, anjos e mulheres. Se há um livro que aguça a curiosidade de pessoas em todo o mundo, este livro é o Apocalipse. Do medo à esperança. O livro do Apocalipse pode despertar os mais diversos sentimentos em seus leitores e provocar sensações que vão do pânico à euforia. O livro do Apocalipse é um relato cercado de mistérios, cheio de enigmas e de personagens tenebrosos. Uma das figuras mais emblemáticas apresentadas no livro do Apocalipse trata-se da besta e de sua marca global. Por muito tempo, o debate a respeito do significado da marca da besta do Apocalipse tem levado ao surgimento das mais estranhas teorias, e que não refletem nem apontam para a verdadeira natureza desse ser, que, segundo as Escrituras Sagradas, escravizará o planeta Terra e enganará até os seguidores da verdade. Mas quem é a besta, descrita no capítulo 13 do livro do Apocalipse? E qual é o real significado de sua marca? Será que a marca da besta já está entre nós? Vi sair do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os seus chifres, 10 diademas, e sobre as suas cabeças, nomes de blasfêmia. Durante muito tempo, líderes religiosos tentaram dar um significado para as profecias do livro de Apocalipse. Em seu capítulo 13, o livro do Apocalipse apresenta a figura de um animal terrível, uma besta fera, impossível de descrever, e que surgiria em algum momento da história da humanidade. Foi exilado na ilha de Patmos que João, o discípulo amado, escreveu o livro das Revelações. Em suas visões, ele viu subir do mar um animal que passou a dominar a terra, perseguir os eleitos e blasfemar contra o Criador. Com o advento da Reforma Protestante no século XVI, e a eclosão dos movimentos que contestavam os dogmas católicos e a autoridade do pontífice da Igreja Romana, líderes e pastores protestantes passaram a ensinar que a besta do Apocalipse correspondia ao Papa. Por outro lado, os teóricos do catolicismo romano também estabeleceram que a Reforma Protestante teria dado início ao Império da Besta e conferiram a Lutero as características manifestadas pela besta de Apocalipse 13. Hoje, já não é comum encontrar um pastor que acuse o Vaticano de ser a besta apocalíptica. A teoria mais defendida pelos líderes do neoprotestantismo é que, ao ilustrar a besta de Apocalipse 13, o discípulo João estaria se referindo a Nero Cláudio César Augusto, imperador romano que governou de 13 de outubro de 54 até a sua morte em 9 de junho de 68. Atribuindo a figura da besta ao imperador Nero, o movimento protestante resolve o conflito histórico com a Igreja Romana, ao tempo em que se alheia de sua própria cota circunstancial. Mas o que levou as igrejas protestantes a mudarem o entendimento em relação à besta do Apocalipse, isentando a Igreja Católica e adotando outro protagonista para a narrativa do apóstolo João? Em 1948, em Amsterdã, no Reino dos Países Baixos, nasce o Conselho Mundial de Igrejas. Com sede em Genebra, na Suíça, o Conselho Mundial de Igrejas é a principal organização ecumênica em nível internacional
e congrega mais de 340 igrejas e denominações, que representam mais de 500 milhões de fiéis, espalhados por mais de 120 países. No Brasil, ainda existe o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, do qual, dentre outras, faz parte a Igreja Católica e a Igreja Presbiteriana. O Conselho Mundial das Igrejas Cristãs se tornou um passaporte para que as denominações entrem em territórios fechados ao cristianismo e assim consigam expandir suas atividades pelo mundo. Para ser considerada uma denominação cristã, as igrejas precisam se filiar ao conselho, de forma que aquelas denominações que não se filiam são consideradas seitas e passam a ter dificuldades para recrutar fiéis nos territórios controlados pelas igrejas membros do Conselho Mundial de Igrejas. Para se tornar membro do Conselho das Igrejas Cristãs, a principal regra a seguir é não criticar, nem desqualificar as crenças dos demais membros. Para tanto, um conjunto de crenças pré-estabelecido deve ser adotado por todas as denominações participantes. Dessa forma, os debates entre as denominações que compõem o Conselho são cada vez mais raros, e assim é pouco provável que se chegue à verdade por meio dos ensinamentos difundidos pelo sistema religioso vigente. Mas qual é a verdade? Quem é a besta do Apocalipse? Para que possamos compreender a natureza da besta descrita no capítulo 13 de Apocalipse, se faz necessário retornar ao Velho Testamento. Notem que João afirmou que a besta que ele viu era semelhante a um leopardo. Os seus pés eram como os de urso, e a sua boca como a boca de um leão. E no capítulo 7 do livro de Daniel, que encontramos os animais representados pela besta do Apocalipse. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça, estando na sua cama. Então, escreveu o sonho e relatou a soma das coisas. Falou Daniel e disse: Vi na minha visão noturna, e eis que os 4 ventos do céu irrompiam sobre o grande mar. 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Ele foi levantado da terra e posto em 2 pés, como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Eis outro animal, o segundo, semelhante a um urso, que se levantou sobre um dos seus lados, e tinha 3 costelas na boca, e diziam-lhe assim: Levanta-te, e devora muita carne. Depois disto, estava eu olhando, e eis outro, semelhante a um leopardo, que tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha o animal também 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, vi nas visões noturnas, e eis um 4º animal, terrível e espantoso, e sobremaneira forte. Tinha grandes dentes de ferro, devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que o precediam, e tinha 10 chifres. Daniel 7, do verso 1 ao 7. Nos versos que se seguem, Daniel recebe em sua própria visão a revelação do significado dos 4 animais. Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão na terra. Daniel 7:17. O capítulo 7 do livro de Daniel é uma ilustração de parte da história do planeta Terra, e remonta o sonho de Nabucodonosor, rei de Babilônia, descrito no capítulo 2. A estátua vista em sonho por Nabucodonosor era composta por 5 elementos diferentes. O ouro era atribuído ao reino de Babilônia. A prata simbolizava a Pérsia. O cobre era a Grécia. O ferro representava o Império Romano. E o lodo do barro era a imagem do último império do planeta, que surgiria a partir do Império Romano. Entretanto, diferentemente da estátua do sonho de Nabucodonosor, em sua visão, Daniel avistou apenas 4 animais, que seriam 4 reinos. Muitos teóricos da teologia associam os 4 animais de Daniel 7 aos elementos da estátua do capítulo 2. Fazem isso para forçar um entendimento que exclui da interpretação o reinado da besta. Assim, eles vinculam o animal semelhante a um leão, a cabeça de ouro, atribuída ao reino de Babilônia. Ao mesmo tempo, afirmam que os pés de barro,
representam os chifres do quarto animal do capítulo 7 e que estes simbolizam a União Europeia. Essa interpretação convencional, que associa a cabeça da estátua ao animal semelhante a um leão, é um erro. Veja que Daniel teve a visão dos 4 animais durante o início do reinado de Belsazar. Apesar de Belsazar não aparecer na lista histórica dos reis caldeus, sabemos que o rei Nabucodonosor morreu em 562 antes da era cristã, portanto, antes de Daniel receber a visão dos 4 animais. A interpretação da visão de Daniel é clara. Os 4 animais são 4 reis que se levantarão sobre a terra. Logo, a visão se tratava de 4 reis que surgiriam. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Ele foi levantado da terra e posto em 2 pés como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Em 539 a.C., a Pérsia conquista a Babilônia. Ciro II, o Grande, se torna o mais importante rei do mundo antigo. O Império Persa é o maior império descrito, até então, pela história. A Pérsia, cujo símbolo maior era uma águia de asas abertas, tinha o exército mais poderoso de sua época. E Ciro foi declarado rei do mundo. Em todas as conquistas, Ciro, o Grande, se destacou por uma generosidade incomum no seu tempo, ao poupar seus inimigos vencidos, ou até empregá-los em cargos administrativos de seu império. Ele não fazia de escravos os povos conquistados, antes lhes remunerava pelo trabalho. Ciro também demonstrou tolerância religiosa, ao manter intactas as instituições locais. Foi da autoria de Ciro a famosa declaração, que em 537 a.C., autorizou os judeus a regressarem à Judeia, pondo fim ao período do cativeiro babilônico. Também foi de Ciro a primeira declaração dos direitos humanos da história. O Cilindro de Ciro, descoberto em 1879 e traduzido pela ONU em 1971 a todos seus idiomas oficiais, permitiu que os povos exilados na Babilônia regressassem às suas terras de origem. O leão simboliza o rei que liberta o sol. Para os antigos judeus refugiados na Etiópia, o leão é o símbolo da libertação. Assim como Ciro foi o leão que libertou Israel, Jesus é o leão libertador de Judá. No ano de 530 a.C., ainda durante a vida de Daniel, Ciro foi morto em batalha. As asas de águia do leão haviam sido cortadas, porém seu nome foi elevado na terra e registrado como o rei mais generoso da história. No próximo episódio, você irá se surpreender ao descobrir a verdadeira identidade da besta. E você, o que achou? Deixe sua opinião ou seu questionamento nos comentários. Curta e compartilhe este vídeo, e se inscreva no canal.